Oi, pessoal, tudo bem? No nosso vídeo anterior, eu trabalhei com vocês um pouquinho sobre a formação da palavra. Se vocês não lembram, é bom que vocês deem uma olhadinha no vídeo anterior e aquilo que a gente trabalhou também para relembrar, né, a formação da palavra. O prefixo, o sufixo, a derivação imprópria, a parassintética. E depois vocês fizeram também um trabalhinho de pesquisa sobre palavras novas, né? Neologismos, e outras palavras que foram incorporadas à língua portuguesa também nesse trabalho. E hoje a gente vai ter um pouquinho da referência sobre o que é a estrutura da palavra, tá? Assim como na frase, nós estudamos todas as partezinhas da frase, sujeito, predicado, né? Todas aquelas partes da frase do início ao final, a palavra é a mesma coisa. Então, a gente entra dentro de uma parte da língua portuguesa que se chama morfologia, tá? Morfologia. Logia, você já sabe o que é, porque vocês estudaram os radicais gregos e latinos. É o estudo. Morfo significa forma, tá? Então, eu vou estudar a forma da palavra. Cada pedacinho, cada letrinha ou cada grupo de letras da palavra, cada sílaba, ela vai ter um significado. Isso é a estrutura da palavra, isso é um morfema, a parte menorzinha que vai compor a palavra. Tá? Então, nós vamos iniciar pelo radical. Vocês já sabem o que é, porque na formação de palavras nós tivemos uma breve introdução do radical. Mas vamos relembrar aqui, tá? Se eu tenho uma palavra, por exemplo, pedra, certo? Para eu saber qual é o radical, qual é a partezinha que formou essa palavra, que é a base dela, eu preciso formar outras palavras da mesma família semântica dela, da mesma família morfológica dela, ou seja, com as mesmas, da mesma família de letras. Então, o que eu posso derivar de pedra? Pedreira, pedrinha, pedrada. Aqui já tá bom pra gente dar uma olhadinha. Aí nós vamos ver que da primitiva e as derivadas, ou cognatas, como nós costumamos chamar, nós vamos ver qual é a parte que não mudou nessa palavra. Ó. P-E-D-R, Petr. Esse aqui é o nosso radical, tá? Isso, gente, vai acontecer nas palavras, que a gente chama de nominais, e vai acontecer também com os verbos. O verbo tem um pouquinho mais, né, de estudo. Ele tem o modo, o tempo que a gente vai achar também. Nas palavras, a gente acha o radical e as desinências, ok? Então, eu achei o radical. E o que vem depois depende tudo do estudo da palavra. Aqui nós temos uma vogal temática nominal. Tá? Esse aqui, SA, ele não pode identificar gênero de espécie alguma, porque eu não tenho pedro masculino e pedra feminino, né? Eu tenho o substantivo pedra. Então, ele não pode ser um indicativo de gênero. Ele é um indicativo, é uma vogal temática nominal, porque está num nome, está num substantivo, tá? O eira, vocês já sabem, aqui vai ser um sufixo, o inha também, o ada também, tá? Então, eu já estudei toda a palavra, se vocês perceberem. Ó. Eu achei o radical e em seguida achei o que vem depois da palavra, certo? Então aqui eu tenho o meu radical. A mesma coisa vai acontecer com os verbos. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre os verbos. Muito bem. Depois que nós vimos o radical, nós temos a vogal temática. Vamos voltar para a palavra pedra, que é mais próxima a nós. Pé mais a vogal temática, certo? Se eu tenho o radical mais a vogal temática, eu vou ter um tema, certo? O tema é a junção do radical mais a vogal temática. Pedra, ok? Vamos fazer um verbo para vocês terem uma noção. O verbo vender. Vender. Como é que eu posso encontrar o radical desse verbo? Eu tenho algumas formas. A primeira delas, se vocês lembram daquelas nossos conceitos lá do sexto ano, que nós temos verbos terminados em ar, primeira conjugação, segunda conjugação, ir, terceira conjugação, alguns terminados em or, que é a quarta conjugação, certo? Então, esse verbo
terminado em er, segunda conjugação, eu posso tirar a terminação do infinitivo e eu encontrei o radical. Ou eu posso proceder como primeira que eu fiz lá com o sintagma nominal. Eu posso derivar palavras, eu posso derivar verbos deste verbo aqui. Ou seja, eu vou flexionar ele. Vender, vendido. Vendeste. Vendeu. E aí, da mesma forma, eu extraio o radical, ok? O que vem depois é a minha vogal temática. Então, vend é o meu radical, mais esse E aqui é a minha vogal temática. Se eu juntar os dois, eu tenho um tema, vende, tá? Se vocês observarem, o tema, eu sempre vou conseguir ler a palavra, ela vai me dar um significado, não vai ficar pela metade, né? Vend, ok? Muito bem. Depois que eu achei o radical, depois que eu achei a vogal temática, depois que eu achei o tema, eu tenho as desinências, ok? Desinências. As desinências, se for no nome, ou seja, o que é um nome? Não é o nome da pessoa. O nome é o substantivo, o adjetivo, o pronome, qualquer classe excetuando o verbo. Porque se for verbo, vai ser desinência verbal. O verbo tem uma classe bem distinta, tá? E se for nome, desinência nominal. Então, vamos achar as desinências, tanto do nome quanto do verbo. Vamos pegar a palavra meninos. O substantivo meninos, ok? Como que eu acho o radical? Vocês já sabem. Se eu fizer a palavra menininhos, menininhos, aqui eu já vou achar o radical, né? Menin, certo? Aqui tá o meu radical. Esse I aqui, esse O aqui, desculpa. Esse O aqui, ele não vai ser vogal temática, tá? Porque, relembre, eu tenho um feminino de meninos. Então, menino, menina. Ah, esse O aqui, ele vai ser uma desinência de gênero. Por quê? Porque gênero é feminino e masculino. Desinência de gênero, nesse caso, masculino. DGM. Nós usamos essa sigla mesmo no português, tá? Então, aqui eu tenho a desinência de gênero masculino. Achei o radical, achei a desinência e ainda me sobrou a letra S, né? Então, como eu tenho gênero, no português eu tenho o número e o grau. Aqui eu tenho uma desinência de número. Singular ou plural? Plural, né? Desinência de número plural. Meninos. Ok? Então, olhem só, eu estudei todos os morfemas desse nome, desse substantivo. Eu achei os sintagmas nominais. Agora eu vou trabalhar o verbo. O verbo é um pouquinho... vocês precisam ter um pouquinho mais de referência da conjugação verbal, tá? Então, vamos colocar o verbo aqui. Amávamos. Amávamos. Vamos achar o radical? Amei. Ah, já sei aqui, né? Ó, que aqui já mudou. Então, eu já achei o radical ali. O que vem em seguida do radical é a minha vogal temática, certo? Se eu juntar o radical mais a vogal temática, eu vou ter o tema. Então, ama. Já estudei a metade do sintagma. Ainda eu tenho mais dois pedaços, eu tenho mais dois sintagmas. Eu tenho o vá e tenho o mos. Agora, pessoal, nós vamos trazer aquela referência lá do sexto, do quinto ano também, de conjugação verbal, tá? Vamos relembrar, então. A gente tem três modos, tá? O indicativo, o imperativo, o subjuntivo. E ainda nós temos as formas nominais, né? O gerúndio, o particípio, o infinitivo. Aqui eu tenho que lembrar, vou ter que relembrar de que tempo, de que modo, de que pessoa eles são. Então, amávamos. Vamos relembrar como é que eu conjugo. Eu amei, tu amaste, ele amou? Não. Eu amava, tá.
Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos. Eu amava, esse tempo já ocorreu. Então, eu tenho aqui, ó, um pretérito. E agora, eu tenho 3 pretéritos. Perfeito, mais que perfeito, imperfeito. Neste caso aqui, é o pretérito imperfeito. De que modo? Indicativo. Pretérito perfeito do indicativo, tá? Agora a gente vai ver a pessoa. A pessoa. Como é que eu vou achar a pessoa? O outro pedacinho. O nos. Lá no início eu já disse, ó, já falei. Nós amávamos. Então aqui, ó, é a primeira pessoa do plural, tá? Não é a terceira, não é a quinta. Lembre, quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele. Plural de eu, nós. Plural de tu, vós. Plural de ele, eles ou elas. Então aqui eu tenho primeira pessoa do singular, correspondente a ela, primeira pessoa do plural. Segunda do singular, segunda do plural. Terceira do singular, terceira do plural, tá? Eu não tenho 6 pessoas, eu tenho 3 do singular e 3 do plural, certo? Isso vocês vão ter que ter para poder fazer essa referência. Então aqui, vou apagar aqui para não ter muita confusão. Nessa palavra, nesse verbo aqui, eu achei o radical, a vogal temática a, o tema ama, o meu vá corresponde ao modo e o tempo. Que modo? Modo indicativo. Que tempo? Pretérito imperfeito. E o nos corresponde ao número e a pessoa. Que número? Primeira pessoa do plural. Que pessoa? O nós, certo? Então, no verbo, vocês vão ter que achar toda essa partezinha aí, ok? Ainda nos sobrou um último conceito, que é a consoante e a vogal de ligação, tá? Por que elas são de ligação? Porque elas não estão na palavra. Se eu for estudar o radical de cada palavra, grego e latino, tanto a consoante quanto a vogal de ligação, ela não está na palavra. Ela foi convencionada, ela foi posta nessa palavra para que a forma da gente falar seja mais agradável, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho a palavra café, tá? Mais eira, que é um sufixo. Se eu juntar os dois, ficaria cafeeira. Ah, vamos fazer um café na cafeeira? Não, né? Nós vamos fazer um café na cafeteira. Então, no estudar a palavra, no estudar a morfologia da palavra, convencionou-se colocar aqui uma consoante, o T, para que fique cafeteira. Ok? Essa é a consoante e ligação. Tem a vogal também, tem algumas palavras que se usa a vogal também. Certo? Então, isso que é a estrutura da palavra. Eu vou achar cada pedacinho que se chama sintagma, ou morfema, desculpa, cada pedacinho que se chama morfema, morfo, a forma, e cada pedacinho que for estudado, ele tem um significado para a formação integral da palavra, certo? Então, não esqueçam. Quais são os pontos da estrutura da palavra? Radical, vogal temática, tema. Até aqui a gente tem a palavra. Aí eu tenho as desinências. As nominais, se for nomes que não sejam verbos, e as verbais, como o nome já está dizendo, certo? Nas nominais, vocês têm que saber gênero, feminino, masculino, número, singular, plural, ou diminutivo e aumentativo, tá? E nas desinências verbais, vocês têm que saber o modo e o tempo. Modo indicativo.
o modo e o tempo, indicativo e subjuntivo, ou vocês têm que saber o número e a pessoa, ok? Eu acho que com essa explicação vocês vão conseguir fazer os exercícios. Caso vocês não consigam entender, principalmente os verbais, que vai precisar um pouquinho mais do conhecimento prévio de vocês, que é a conjugação verbal, vocês podem pegar uma tabela do livro do 6º ano, ou uma tabela no Google, que tenha algum verbo conjugado, tá? Verbos regulares, que tenham todo o mesmo radical. E ali vocês podem ver se a pessoa, o número, né? Que tempo que é, tá? Para vocês poderem achar aquela partezinha ali, ok? É isso, então, a estrutura da palavra. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se precisar de uma nova explicação, é só entrar em contato, ok? Um beijo para todos vocês. Boa aula, pessoal!